Pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com o nosso podcast aqui da Educando Solar. É um prazer ter vocês aqui conosco novamente. E eu sou o professor Gustavo e hoje eu estou recebendo um convidado muito especial, que é o Henrique Oliveira. Obrigado. Hoje o podcast vai ser a energia por assinatura no contexto da geração distribuída. É um tema que eu recebi muitas perguntas e a gente vai estar aqui tentando juntar tudo isso no nosso tema, viu, Henrique? Bacana. Muito legal, muito obrigado. Deixa eu pegar aqui. O Henrique é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Goiás, atuante no mercado de energia há 8 anos e pioneiro no produto geração distribuída no estado de Goiás. Hoje, ele é sócio-diretor regional da Simplifica Energia. E também ele atua junto do grupo Ludfor. Exatamente. Né? Henrique, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Gustavo. O prazer é todo meu. Parabéns pela iniciativa do podcast, né? Uma honra estar aqui no Educando Solar, poder falar um pouco mais desse produto, né? Falar de energia que a gente tanto gosta e esclarecer um pouco melhor, né? Como que funciona a energia por assinatura, quais são os pontos de atenção, quais são as vantagens, né? Aquilo que o consumidor quer entender um pouco mais, né? E nós também, como pessoas da área, buscamos compartilhar isso aí entre os colegas para poder ajudar também, né? E difundir o conhecimento. Não, Então, legal. muito E é um obrigado. tema que eu acho que ele não vai ter fim. Né? Verdade. Ele é um tema muito legal e muito abrangente. Né? Então vamos lá. Boa. Henrique, vamos começar que a gente falou de a energia por assinatura no contexto da geração distribuída. Perfeito. Explica rapidamente o que é a geração distribuída. Ótimo. A geração distribuída ela nada mais é que um formato de produzir energia mais próximo à carga, né? Então, até por isso que o nome é geração distribuída, né? Que seria o oposto, né? O contrário da GC, que é a geração centralizada, né? Perfeito. Então, a gente parte do princípio de, ao invés de ter um grande volume de energia sendo produzido num local, né, geralmente remoto, vamos pegar como exemplo as grandes hidrelétricas, as UHS, né? A gente se utiliza do conceito da geração distribuída sobre a prerrogativa de que agora a gente tem a possibilidade de gerar mais próximo à carga. Então, a geração fotovoltaica ela é um exemplo disso, né? Quando você, por exemplo, está gerando ali no seu próprio telhado. É isso você, que eu ia falar. né, Então, o que a gente chama daquele tipo de usina no telhado das casas ou no telhado dos comércios e das indústrias é o que chamamos de geração distribuída. Exatamente, exatamente. Muito bom. E quais são as modalidades? A gente tem um pouco o autoconsumo local, autoconsumo remoto. Como é que funciona isso aí? Perfeito. A geração distribuída, ela tem algumas formas de ser operacionalizada, né? Então, a mais conhecida, né, e a mais convencional, tradicional, é a geração junto à carga. É o que a gente está habituado, né? Aquele consumidor que tem interesse em implantar o seu próprio ativo de geração sobre o telhado, que seja, né, ou na sua propriedade rural, enfim. E aí o nome ele é autodidático, assim, né? Geração junto à carga. Então você está produzindo onde você está consumindo a energia, né? Então Legal. essa seria uma das modalidades, né? A gente, bem, né, alinhado com isso, a gente tem também o autoconsumo remoto, né? Que tá muito alinhado com essa ideia de você produzir a sua própria energia, mas também, como o nome já diz, remoto, né? Então, por exemplo, imagine que você tem um sítio, uma chácara, né? Certo. E mora aqui em Goiânia num apartamento. E não tem condições de, nesse apartamento, fazer a sua usina, obviamente, né? Então você implanta esse ativo na sua chácara e usufrui do benefício da geração no seu condomínio, né? Então isso é um autoconsumo remoto. Você gerando para você mesmo, mas de forma remota, né? Em um lugar distinto da carga. Tá? Então essa seria uma outra modalidade. Que é o que muita gente faz, né? Quer dizer, Também. às vezes até o pessoal reúne ali irmãos, o pai coloca na casa e distribui, né? Tem uma área de telhado razoável, né? E distribui para os filhos, né? Que seria esse autoconsumo remoto. Exatamente, exatamente. Legal. Teria mais algum outro tipo? Tem, aí nós temos outros dois modelos, né?
o que eu vou dizer agora, inclusive, né, já vem de encontro com a nossa discussão aí para falar da energia por assinatura, né, que é a geração compartilhada. Ah, Né? tá. O princípio é o mesmo, né? Assim, é a ideia de produzir a própria energia, mas agora fazendo de um compartilhamento dessa geração, né? Então, eu tenho um ativo de geração, uma usina, ou talvez mais, inclusive, né? E essa usina ela vai gerar energia para unidades consumidoras distintas, não necessariamente no mesmo CPF, não necessariamente no mesmo CNPJ. E é partindo desse princípio, é nesse enquadramento que surge o modelo da energia por assinatura e é onde a Simplifique Energia atua. Né? O nosso Legal. produto está inserido dentro desse contexto de geração compartilhada. Né? E essas usinas para fazer a geração compartilhada, elas ficam nos telhados das casas ou são usinas pequenas em sítios e assim por diante? Exato. Aqui a gente precisa atender o critério da geração distribuída, né? Que é ser Tem que ser, obrigatoriamente tem que geração ser. distribuída. Então, nós estamos falando de ativos de até 5 MB de potência por fontes renováveis, né? E aí eu posso ter, né, assim, usinas pequenas, usinas maiores, né? Inclusive, posso ter usinas de outras fontes, como CGHs também, né? Não Tá. necessariamente só a fonte solar, né? Entendi. E aí, esse ativo, ele distribui, né, através de um rateio, né, um percentual de participação de cada consumidor, um equivalente de geração adequado ao consumo de cada consumidor, né, de cada unidade consumidora. Que legal, né? É. E quando se faz isso, a gente vai falar um pouco mais na frente, mas já adiantando, existe uma redução de custo por parte do consumidor final. Exatamente. Esse modelo ele tem, né, como um dos objetivos permitir, né, que o consumidor final ele reduza o seu custo mensal com energia elétrica. Que interessante. E, mais do que nunca, fazendo parte de um modelo sustentável, né? Exatamente. Porque a geração é de uma fonte sustentável, renovável e assim por diante, né? Perfeito, exatamente. Então ele faz parte da geração distribuída, mesmo não sendo necessariamente, né, detentor do ativo de geração. Legal. Você, consumidor final que mora em apartamento, fique atento. Tem como participar da energia solar também. É o que a gente vai falar agora. Como que funciona, Henrique, essa questão da assinatura, da energia por assinatura? Vamos lá. Qual que é o conceito dela? Ok. Vamos lá, Gustavo. Hoje a gente, né, tem olhado muito esse produto, né, enquanto Simplifica Energia, e nós estamos em busca de levar energia, né, para os nossos consumidores a um custo mais acessível, mas também sustentabilidade, né, partindo do princípio de estar consumindo de uma energia que é renovável. E o desenrolar disso acontece a partir do momento que nós, né, Simplifica, desenvolvemos ou operamos uma usina ou mais de uma usina. Tá. Né? Então, a Simplifica ela detém ativos de geração e o consumo da Simplifica é um consumo muito pequeno, insignificante, perto da capacidade de se produzir energia. Tá. Então, veja bem, eu tenho uma geração grande para um consumo muito pequeno. Né? Então, é intuitivo pensar que eu tenho um sobressalente de energia. Uma sobra, um crédito. Né? E esse crédito, né, a partir do momento que eu tenho o meu modelo, né, adequado à condição de geração compartilhada, ele pode ser distribuído entre consumidores que objetivam receber essa energia mais em conta. Entendi. Né? Como que eu operacionalizo isso? Necessariamente eu preciso estruturar, né, alguma condição, uma estrutura de CNPJ, que pode ser uma cooperativa, uma associação ou até mesmo um consórcio, que é a ferramenta que nós utilizamos, né, para estruturar a operação. E os consumidores interessados fazem a adesão a esse instrumento. Né? E a partir daí, o que acontece? Eu tenho em uma ponta um volume de geração e na outra tenho consumidores que compartilham do mesmo propósito. Que propósito é esse? Reduzir o custo, consumir uma energia limpa, uma energia renovável. Né? E aí a gente faz esse encontro de contas. Então, cada consumidor aqui vai ter uma participação de um percentual da minha geração, a gente cede esses créditos compensam na energia do consumidor e ele remunera o consórcio
proporcionalmente àquilo que foi cedido a ele. Entendi. Então, é basicamente assim que funciona o modelo da energia por assinatura. Que legal. E nesse caso de energia por assinatura, ele entra nas mesmas regras de tributação de alguém que tem um alto consumo, por exemplo? Ele tem as taxas de fio B, todas as outras tributações inerentes ao processo, ou não? Esse é um modelo diferente? Como é que funciona? Se aplica igual, tá? Até mesmo porque na prática o consorciado, né, enfim, quem está aderido ao modelo de geração compartilhada, ele é detentor de uma cota daquela usina. Então, ele tem uma participação. Então, é como se ele tivesse ali, né, parte do ativo, né? Ele está recebendo, né, naquele proporcional de participação referente ao consumo dele, né? O que muda aqui um pouco é que existe, né, dentro do modelo de geração compartilhada, um benefício tributário para usinas que são com potência de até 1 mega e no modelo de autoconsumo remoto. Então, o que eu quero dizer com isso? Se existe uma equivalência entre a titularidade de quem está gerando e de quem está consumindo, o consumidor ele não precisa pagar os impostos à distribuidora, né? Ele recebe a economia sobre os impostos também, né? Mas isso é uma particularidade dessas usinas que estão, né, com potência limitada a 1 mega, que, para ser sincero, é a grande maioria hoje, assim, né? Mas é a grande maioria para o autoconsumo ou autoconsumo remoto, né? Exato. Da geração compartilhada, a gente precisa de uma usina com a capacidade de geração um pouco maior. Um pouco maior, né? sim. Podemos nós temos também alguns casos aqui de usinas maiores e aí, nesse caso, não tem esse produto assim de compensar os impostos, né? Aí seria somente a tarifa de energia e a TUG. Ah, tá. Perfeito. E, Henrique, nossa, cara, essa é a saída para quem não tem um telhado, por exemplo, ou não tem um sítio. Quer dizer, o consumidor final que mora num apartamento, mas que tem vontade de fazer parte desse projeto grande de energia solar, a alternativa é a energia por assinatura. Sim. A energia por assinatura ela é a saída não só para esses consumidores, né, que você mencionou, mas hoje a Simplifica é a saída também para quem já tem usina. Né? Então, vamos pensar que um dado consumidor ele fez a sua própria usina, mas o consumo dele é superior ao que ele consegue gerar. Então, a Simplifica consegue atender também a diferença, aquele excedente. Aquele complemento que ele precisa. Exatamente. E esse é um caso legal, porque o consumidor já está bem habituado, né? Ele já sabe como funciona o modelo, né? Então, assim, ele até queria, né, gerar mais energia, compensar o resto, mas às vezes não tem espaço, não consegue colocar mais usina, né? Então, a gente entra e consegue abater essa diferença dele também, né? E, além disso, sim, aquele consumidor que está no apartamento, que às vezes não tem espaço para fazer a sua usina, ou às vezes aquele que não tem o capital para investir, né? E porventura não está disposto a fazer esse investimento agora, né? Em alguns casos a gente até diz assim, é muito comum nós abordarmos consumidores que têm o interesse em fazer a usina, mas no momento não está ali com recurso ainda, né? Sim. Então a gente sempre dá a possibilidade, fala, olha, nosso modelo não tem fidelidade, na Simplifica você pode sair quando se sentir à vontade. Então inicia, já vai poupando recurso, né? Vai pagando mais barato, vai reduzindo o custo e depois utiliza disso, inclusive, para poder, né, desenvolver o seu próprio projeto de energia solar. Cara, é sensacional isso, né? Muito, muito bom. Não, e qualquer projeto que visa redução de custo é muito bem-vindo. Ainda mais se ele vier atrelado a um projeto de energia renovável, um projeto sustentável. É tudo de bom, né? Exato, com certeza. Então, pessoal, você que gostaria de participar do projeto de energia solar, mas não tem telhado suficiente ou nem tem telhado, mora em apartamento, essa é uma saída muito interessante. Você reduz o custo da sua conta e participa de projetos de sustentabilidade com a energia renovável. Fica a dica. Henrique, e por exemplo, que tipo de... existe um limitante de consumo para entrar dentro da assinatura? A conta tem que ser muito alta, tem que ser o quê? Ter 400 kW, 500 kWh mês? Como é que é? Existe um consumo mínimo para entrar na assinatura? Sim.
Hoje a Simplifica, ela trabalha com consumo mínimo de R$ 500 aproximadamente, Gustavo. R$ 500? Exato. Tá. Então, aquele consumidor que está gastando aí, entre R$ 400 e R$ 500, a gente já considera ele elegível, né? Um ponto importante é que ele seja do grupo tarifário B, né? Então, ele tem que ser de baixa tensão. Baixa tensão, tá. Exato. Se é monofásico, trifásico, aí não importa. Ele tem que ser do grupo B. Não faz diferença se ele é rural também, se ele é comercial, residencial também não interfere, né? Nós atendemos todas essas classes de consumo, tá? Uhum. E aí então ele tem que... Abaixo disso, aí não compensa. Assim, a gente já vem estudando há algum tempo a possibilidade de reduzir esse ticket, tá? É bem possível aí que nos próximos meses a gente comece a trabalhar com um ticket de 300, alguma coisa assim. O ponto é só que, a depender de qual é o custo de disponibilidade desse consumidor, a percepção de economia dele, ela diminui um pouco, né? Haja visto que, vamos supor que é um cliente trifásico. Então, se ele é trifásico e ele gasta 150 kWh por mês, a componente que de fato vai ter compensação e desconto é só a diferença entre o consumo e a taxa de disponibilidade. Então sobraria só 50 kWh, né? Então é bem pouco, assim. A economia não é tão representativa, né? Então hoje a gente está nessa faixa aí de 500, né? Para fazer adesão conosco, mas a gente acredita aí que no curto prazo a gente deve baixar pelo menos para uns 300, né? E permitir com que mais pessoas usufruam, né, desse benefício, né? Estejam aí também junto com a Simplifica. Legal, interessante. E a grande sacada é que você não tem que fazer nenhum investimento. Exatamente. É só entrar em contato e aí já vai fazer os estudos e vai começar a receber a energia. Exatamente. Serviço. Quem tiver mais interesse, assim, pode acessar o nosso Instagram, simplifica.energia, ou então nosso site também, tem todo o percurso ali, né, para se tornar cliente. E, Henrique, na média, qual que é essa redução que normalmente acontece? Hoje a gente trabalha com uma redução de custo aí de até 25%. Tá? 25%, é um quarto do valor da conta. Bastante, é bem representativo. É bem representativo, né? E por que até? É que vai depender do cenário de bandeira tarifária, Gustavo. Então, a gente, você bem sabe, né, que o consumidor que também é gerador, né, e tem a sua própria usina, ele fica isento das bandeiras tarifárias, né? Então, na Simplifica a gente tem esse produto, né, de isentar a bandeira tarifária, e aí a gente tem esse aumento da percepção de economia a depender do cenário, né? Então, esse é um ano que aparentemente a gente deve sofrer bastante aí no segundo semestre com a incidência de bandeiras, né? O período úmido foi ruim, ainda está sendo ruim, né? Essa já faz parte do estudo. A gente já leva isso em consideração, né? Assim, Coisa boa, que notícia interessante para o final do ano, hein? Sim, o time Lua de Fora, ele acompanha de perto, assim, toda a questão meteorológica, né? E como que o preço da energia se movimenta, né? Nos próximos meses. E a expectativa é de conta de luz alta aí, tá? A partir de junho a gente já deve ter bandeira tarifária, né? Então, quem tá querendo correr disso aí, quer pagar mais barato, é só vir com a gente. Olha só. Mas qualquer modalidade de assinatura está isenta da bandeira tarifária? Nós temos um produto em que a gente aplica um percentual de redução fixo e um produto em que ele tem a isenção da bandeira. Então a gente dá essas duas opções para o consumidor e ele vai avaliar qual que é mais interessante para ele. Entendi. Né? Mas eu gosto mais dessa segunda opção. Eu acho que ela é mais inteligente, eu acho que ela faz mais sentido dado, né, o momento em que a gente está passando. Entendi. E Henrique, por exemplo, né, vamos pegar na prática aqui. Vamos supor que eu moro num apartamento, minha conta dá em torno aí de 500 kWh ao mês. Média, né? Porque tem mês que é um pouco mais, tem mês que é um pouco menos. Eu fecho um contrato com você. Eu vou receber créditos, né, da sua usina em cima de um valor contratado, é isso? Sim e não. É que a gente usa, né, a sua fatura de energia como referência para adequar o nosso primeiro rateio. Então, eu pego o seu histórico de consumo e vejo qual é o seu gasto em quilowatt-hora médio. Perfeito. E aí, a partir daquilo, eu direciono um montante de geração para você. Tá. Dali em diante, eu vou acompanhar o seu mês a mês, né? Então, o que é o legal disso? Você não está contratando um volume e você fica necessariamente preso ao cumprimento ou não desse volume.
O meu modelo, ele é 100% em cima da sua compensação. Então, você só vai remunerar a Simplifica depois de ter, de fato, percebido a economia. Então, entendi. entendeu? Então, a gente vai adequando ali a quantidade de energia para você, a depender de como se comporta o seu consumo no mês a mês, né? Então, se a gente identificar que houve um aumento, a gente tem que aumentar um pouco mais a quantidade de energia. Se houve uma redução, a gente tem que diminuir um pouquinho. Então, não acontece um pouco aquilo que acontece quando a pessoa tem o alto consumo, seja ele remoto ou não, onde você tem uma geração e vai formando um saldo para você usar num período que às vezes gastou mais. Então, vamos supor, minha energia na média é 500. Vamos supor que eu contrate com você 550 e toda vez que eu gastar 500 eu formo um saldo de 50. Então, não é assim a conta que se faz. Esse saldo pode acontecer também, tá? Então, se eu estou injetando mais energia que você está consumindo, naturalmente esse saldo ele vai se compondo ali, né? Então, no mês a mês você vai acumular um pouco de banco de saldo. O que é o trabalho do nosso time de gestão? É monitorar isso, né? Então, se eu estou notando que esse saldo está crescendo mais do que deveria, eu reduzo a quantidade de injeção para você, né? Então, nunca será uma matemática perfeitamente simétrica, assim, de eu vou acertar na risca a quantidade de quilowatt-horas sua. Não, a expectativa é sempre mandar um pouquinho, né, para garantir que você compense tudo, né? E aí eu acompanho isso no mês a mês, né, entendendo a necessidade de aumentar ou não a quantidade de energia para sua unidade consumidora. Entendi. E é possível fazer alterações nesse volume contratado? Exatamente. Comprei um aparelho de ar-condicionado novo, eu ligo, cara, tô com 500, quero passar para 600, sei lá. Total, sim. Então, isso aí a gente espera que aconteça isso, né? Assim, é sinônimo que a gente está levando mais economia ainda, né? Está injetando mais energia, está compensando mais, né? Interessante, porque o dinheiro que sobra você pode investir em conforto, né? Ou mesmo em outras pensa coisas. Que o que eu costumo dizer, assim, às vezes vou pegar o seu exemplo, né? Vou colocar um equipamento novo de ar-condicionado aqui em casa. Você vai colocar um equipamento e não vai sentir isso na sua conta de luz ao fazer a adesão conosco, né? A gente tem um pouco dessa lógica também numa parceria que a gente tem com loja de veículos elétricos, né? Então a gente defende muito assim, ó, você vai comprar um veículo elétrico e a sua conta de luz não vai subir, porque você compra o veículo e faz a adesão a Simplifica. Então, aquele aumento de consumo, ele é equivalente à redução que você passa a ter e para você não muda nada. Então, é assim, combustível a custo zero. Entendi. Isso é interessante, né? Isso é interessante. Caramba. E, Henrique, me diz uma coisa, como que está a regulamentação desse mercado? A ANEEL, ela está autorizando isso aí? Está tudo certo? Como é que funciona? Existem possibilidades de mudança de regra? A gente sabe que o mercado solar é um mercado em que as grandes concessionárias de energia, elas olham um pouco torto, né? Exato. Mas nesse caso do mercado compartilhado, como é que está isso aí? A geração compartilhada, ela está, né, toda debaixo, né, da Lei 14.300. Né? Ela é uma parte, né, da regulamentação da GD como um todo. Então, ela segue e é regida pelas mesmas diretrizes, né? Qual que é o ponto hoje que nós, né, enquanto agentes da geração compartilhada, nós temos que ter atenção? Você bem sabe, né, que na prática o modelo de geração distribuída ele não configura uma venda. Né? Não é uma venda de energia, né? É uma produção de créditos, esses créditos são cedidos, né, às unidades consumidoras e aí sobre essa cessão do crédito existe uma participação, né, dentro do consórcio, da cooperativa que seja, para remunerar os agentes envolvidos. Então a gente toma muito essa cautela, né, e assim e gosta de esclarecer, né, para os nossos consumidores que a geração compartilhada em si ela não é uma venda de energia. Esse não é o meu produto, né? Eu estou na prática te vinculando ao nosso modelo de geração compartilhada e permitindo que você reduza os seus custos, né, a partir desse cooperativismo, por assim dizer. Legal. E então, quer dizer, tá tudo embaixo do mesmo guarda-chuva de Tudo, qualquer exatamente. autoconsumo, geração distribuída. Segue as mesmas regras. Isso é interessante, né? Porque às vezes o pessoal fica inseguro de fazer um projeto de energia por assinatura por pensar que ele esteja fora, né, desse arcabouço inteiro, mas... Exato. Segue a mesma regulação no mercado zero risco. Nossa, interessante isso aí, né? E
como é que é assim? Que tipo de empresa, pode ser tanto pessoa física como jurídica, que pode se aderir a esse conceito da energia por assinatura? Sim, hoje a gente não tem uma limitação, né, por CPF ou CNPJ, né? O modelo se aplica a casas, a residências, a indústrias, a comércios, né? Uhum. Então não existe essa barreira de entrada, tá? O modelo tá... O critério fica sendo só aquele que a gente já discutiu aqui, que é do consumo mínimo. E existe um consumo máximo? Não existe. Não Não, existe, né? né? O único ponto é que seja de baixa tensão, né? Então, Entendi. é natural que quando a conta, o valor é muito mais alto, aí geralmente nós estamos falando de uma conta já de alta tensão, né? Aham. Então, assim, contas que ultrapassam aí, 20 mil, pode acontecer, mas é difícil que ela esteja na baixa tensão, né? Então, não é um critério de limitação de valor, mas um critério de enquadramento tarifário. Porque aí a alta tensão entra no mercado livre de energia, Exatamente. caso ele não queira construir sua própria usina, né? Perfeito, exatamente. Que aí já é a expertise da Ludfor, né? Que é a Simplifica, é uma empresa do Grupo Ludfor, né? O Grupo Ludfor, ele tem 30 anos de atuação focado em mercado livre, e a Simplifica, ela olha agora, né, essa parte das contas de varejo, das contas menores do Grupo B. Ah, interessante. E assim, quer dizer, o conceito é o mesmo, né? São produtos diferentes para Exato. categorias de contas diferentes, na verdade. Exatamente. É isso, né? E em breve o consumidor de baixa tensão, né, que hoje ele usufrui do benefício da geração distribuída, também vai poder acessar o mercado livre de energia, né? Ah, é? Sim. Tá tendo esses estudos aí, esse movimento? Exato. Já existe um marco regulatório, né, para a abertura do mercado livre. Assim como houve, né, em 2024 a abertura do mercado para o consumidor grupo A varejista, né? Uhum. Até então você só podia migrar para o mercado livre, né? Contas com demanda contratada, né? Via de regra acima de 500 kW. Essa régua caiu, né? E aí toda a alta tensão passou a poder optar pela compra de energia no mercado livre, né? Uhum. Já existe a previsão de abertura também para o mercado de baixa tensão, né? Então o cliente muito em breve, né, vai ter a opção de escolher o produto da geração distribuída, né, ou se ele optar também, inclusive pelo próprio mercado livre de energia. Interessante, isso é importante. E é muito legal a gente ficar atento, porque é redução de custo na veia, né? Sim. Seja qual for a solução, você vai deixar de pagar mais, né? Na verdade, você vai ter uma redução, e qualquer redução num modelo, num país inflacionário, onde os juros aumentam... É muito bem-vinda, né? É muito bem-vinda, onde tudo se aumenta, e a gente fica a todo momento tentando, no supermercado, trocar, né, filé de frango por ovo por farinha, e seja lá o que for, para reduzir custo, manter o orçamento, um modelo onde você consiga reduzir sua conta de luz é sensacional, é muito bom. E sem precisar investir. Exato. Sem ter que fazer obra, né? Sem ter que fazer obra. Sem fidelidade. É curioso você dizer isso, que assim, às vezes é tão bom que chega a assustar, né? Acredite, mas hoje ainda talvez seja a nossa principal barreira, assim, né? No ato de convencimento, né, do consumidor a fazer adesão, é falar, mas peraí, como que é isso? Você simplesmente vai me permitir pagar mais barato? Onde é que tá a pegadinha, né? Uhum. Mas esse é o papel da Educando Solar, né? É isso aí. É levar o conhecimento, né, e as pessoas entenderem que existe, que funciona, que é regulado e que é legal. É isso aí, nossa, é bacana mesmo, né? E, bom, a gente falou um pouco disso aqui, mas o passo a passo do processo, pelo que você falou, não é muito burocrático, não. É bem rápido, o start é a gente entender como esse consumidor ele gasta energia, né? Então, o que me diz isso? A fatura de luz. Tá, então, e aí geralmente são 12 meses que você pede. Eu peço somente a última, porque na última fatura eu consigo ver o histórico. Ah, perfeito, tem lá o histórico, né? Isso, exato. Então, com aquela fatura, eu já consigo fazer uma projeção de economia, né? Apresentar ao consumidor quais serão os resultados dele. Ele me dando ok, a gente faz o termo de adesão. É bem simples, tá? Não é um contrato, é uma adesão, né? Então, a gente faz a adesão dele. E aí, uma vez a adesão feita, eu mando isso para a distribuidora para eles fazerem o cadastro dessa unidade no rateio. Regulatoriamente,
A distribuidora tem até 90 dias para fazer a inclusão desse consumidor. Tá. E também tem 90 dias para tirá-lo, né? Então, se ele quiser sair, também vai ter que respeitar esse prazo. Entendi. O que acontece é que, via de regra, esse tempo é até mais curto, tá? Tem acontecido aí com 60 dias, né? Então, digamos que de hoje, né, a gente apresentando e o consumidor ficando interessado, a gente consegue, né, fazer com que ele perceba essa economia em 3 meses, em 90 dias. Né? E precisa alterar algum equipamento? Zero. Não tem que alterar o tipo do relógio, nada lá? Não muda nada. Não muda nada. Até mesmo porque a geração não é lá, né? A geração ela acontece nas nossas usinas e para todos os efeitos o que acontece é uma questão administrativa. Vai ter agora na fatura de energia dele o indicativo de uma injeção, né? Ele vai notar aquela energia que foi proporcionada a favor dele e aí, uma vez que ele perceber essa redução, aí ele remunera, né, o consórcio dentro daquela participação que ele tem. Entendi. E, Henrique, a gente tem algumas limitações até para o autoconsumo remoto, que tanto a geração quanto o consumo tem que estar dentro da mesma concessionária, área de atuação da mesma concessionária de energia. Perfeito. No caso da assinatura, é a mesma regra também. É a mesma regra, tá? Assim, a gente, como a gente disse agorinha, né? Assim, nós estamos debaixo da mesma resolução da GD como um todo, então o mesmo se aplica, né? Aí o ponto é que, assim, a Simplifica hoje, ela está presente em 5 estados, né? Então, por mais que exista essa questão geográfica, por exemplo, eu tenho um consumidor que é de Minas Gerais, eu consigo atendê-lo. Não com a energia gerada aqui em Goiás, mas porque nós temos usinas em Minas Gerais também. Entendi. Entendeu? Mas um consumidor num estado fora, que você não tem usina, nesse momento, até vocês construírem a usina lá, não consegue Aí, atender. infelizmente, a gente não consegue, né? Isso é uma particularidade da geração distribuída. Tá. Quer dizer, então você, consumidor, tem que saber. Você que é fora de Goiás, procure saber se no seu estado tem alguma empresa que faça esse serviço de assinatura de energia. Né? Procura, se não for a Simplifica, de repente, num outro estado, procura esse serviço porque é uma ideia muito interessante e é um primeiro passo, né? Um passo sem precisar de muito investimento para você entrar. Zero investimento. Zero investimento. Não é que não vai precisar de muito, vai zero. precisar de zero investimento para você entrar no mercado de energia solar e poder dizer com orgulho para os seus filhos, olha, a gente consome energia limpa. Isso é muito bacana, né? Isso, sim. E a geração atual cobra a gente disso, pois né? É verdade. Eu fico vendo meus filhos mesmo na escola, o filho de amigos, e eles têm essa pegada mais verde, essa pegada mais da ecologia, da sustentabilidade. Então, se você fala que participa do projeto da energia solar, isso é bem visto, né? É muito bem visto. E eles contam pro coleguinha, né? E aí vai falando pro outro, lá em casa agora a energia é solar. Boa, isso. E uma particularidade que nós temos, Gustavo, é que a gente emite boletins que traz esse tipo de informação, assim, de quanto CO2 você deixou de emitir por estar, né, aderido a esse modelo com a Simplifica, né? Quantas mudas de árvore você preservou, né? Então, a gente traz isso e o cliente também pode acompanhar isso, né? Tem esse aspecto, né, que você trouxe, que é a questão mesmo da conscientização, né? Sim. Mas também quando a gente olha isso para o CNPJ, né, para aqueles clientes que são pessoas jurídicas, aí tem inclusive uma questão de marketing, tem uma questão de certificação, né, tem uma questão de fortalecimento de marca que aderir a esse modelo pode trazer junto, né? Então, assim, esse estabelecimento consome energia renovável, né? Esse estabelecimento está vinculado a uma usina que é de fonte limpa, né? Exato. Existem muitas normas, né, ambientais que favorecem isso e tal. Então, o selo de energia verde, de repente, o pessoal pode criar, né? E colocar meu estabelecimento consome energia limpa. Exato. Né? E isso é uma coisa de muito valor para essa geração que está chegando. Com certeza. Né? E eles consomem produtos. E às vezes não são os produtos mais baratos, mas eles consomem esse produto por conta dessa pegada mais ambiental, mais sustentável. Né? É uma forma de agregar valor, né? Exato, exatamente. E isso é muito interessante, né? E você vê, tá tendo muita adesão, Henrique? Tá tendo um crescimento? Como é que tá a evolução dos dados da energia por assinatura aqui? Por exemplo, aqui em Goiás. Sim, eu entendo que a energia por assinatura ela vive seu melhor momento, tá? Não falo só pela Simplifica,
mas pelos colegas de profissão também, né? As outras empresas que estão no mercado, assim como nós. E acho que muito disso pela disseminação, né? O produto está se tornando mais conhecido, a gente tem mais geração também à disposição, né? Mais usinas sendo construídas, usinas entrando em operação. Então eu tenho o entendimento de que a gente vive o melhor momento, né, para novos consumidores aderentes ao produto da geração compartilhada, né? E acho que esse é um caminho sem volta, sabe? É um produto que não tem por que a pessoa não querer, concorda? Assim, ela pode não querer porque vai fazer a sua própria usina. Tudo bem. Tudo bem. Mas não querer por não querer não faz o menor sentido. Concorda? Concordo. Né? E eu tô me vendo na mente aqui o que vai ser das concessionárias quando todo mundo aderir. É isso. Por isso que elas estão dificultando sim, os processos. com certeza, né? Existe, como você bem disse, aí uma preocupação, né, por parte das concessionárias, que inclusive também estão nesse mercado, né? Assim, nós temos empresas concorrentes que são das distribuidoras, né? Enfim, a gente questiona um pouco, né, assim, a real existência desse CNPJ, né? Porque você tem uma concorrência um pouco até desleal, assim, né? Mas a abertura de mercado é isso, né? Assim, eu entendo que todo consumidor tem que ter o seu poder de escolha, né? Ele pode ter condições de negociar seu preço, negociar o seu fornecedor. Afinal de contas, a energia é uma commodity como qualquer outra. Sim, sim. E tem que ser assim. É isso. E não faz sentido a geração de energia ser centralizada numa única concessionária. O conceito da economia de mercado é justamente você abrir a concorrência para cada outras empresas, ou mesmo você próprio gerar. Sim. Né? Que é o que a gente está vendo, né? Esse movimento aí com o solar, que o solar popularizou demais a energia. Né? E isso deixa a economia muito mais robusta, no meu ponto de vista, porque você não fica dependente só de um. Exato. Né? E a partir do momento que as baterias entrarem mais forte, você vai conseguir, então, aí sim... você é 100% independente, né? Se desligar, se quiser, né, do tronco principal de fornecimento de energia, porque você vai estar realmente autônomo, né? E aí, realmente, é o conceito mais bonito de todos, porque, cara, eu gero e consumo minha própria energia. 100% autônomo, né? Exato. Porque tudo, né, Henrique, hoje em dia é movido a energia. Claro. A gente vê uma necessidade. O país, quando está crescendo, ele está consumindo mais energia. Preocupa um pouco, o Brasil está vindo um pouco estagnado na questão do consumo máximo, né, geral de energia. Eu estava vendo um comparativo. Os Estados Unidos, no ano de 2024, gerou em torno de 50 gigas de novas usinas solares. Só em 2024. Foi um acréscimo de 50 gigas. É muita coisa. O Brasil, o total de energia fotovoltaica está em torno de 53. Quer dizer, a história inteira do Brasil, os Estados Unidos fez em um ano. Como crescimento. Então, isso demonstra que, tudo bem, a energia solar no Brasil está crescendo, mas ela está, na verdade, aumentando o share, né? Ela está entrando um pouco no espaço das hidrelétricas, mas a gente não vê um crescimento sustentável do total, como um crescimento da economia. Sim. Né? É que a gente precisa, Gustavo, assim, enxergar isso também, de fato, trazendo o impacto no bolso, né, do consumidor. Né? Porque a gente tem a geração crescendo, a gente nota, né, que cada vez mais o número, né, de consumidores que aderiram ao produto de geração fotovoltaica, enfim, né, cresce. Mas você concorda comigo que isso acaba ficando muito a benefício de quem fez a instalação, enquanto a tarifa como um todo para o outro consumidor que não aderiu, que não tem esse, acaba sendo penalizado e continua pagando muito caro na conta de luz, né? Isso. Então, sim, eu concordo com você, assim, tá 100% coberto de razão de que a gente precisa do modelo energético que se configure num formato em que o custo da energia seja mais em conta. Está totalmente ligado ao desenvolvimento do país, né? Então, se a gente tem energia cara, como é que a gente cresce? Assim, o meu sócio tem um veículo 100% elétrico e a gente fez uma viagem há alguns dias atrás de Florianópolis a Bento Gonçalves. É muito difícil, assim, a infraestrutura é muito pouca ainda, né? Assim, a viagem tem que ser
bem programada para parar nos pontos de abastecimento. E aí você corre o risco de acontecer como aconteceu conosco, de chegar e estar ocupado, de chegar e estar estragado, né? E aí como é que você faz? Né? Então, assim, a infraestrutura, ela definitivamente precisa vir primeiro que o desenvolvimento. Então, você traz infra, e aí você tem condições, né, das coisas acontecerem, da melhoria vir, né? Então, se a gente não tiver isso, fica muito difícil a gente realmente ver um crescimento real na economia do nosso país. E o que você vê de evolução? Tanto pensando, olhando o aspecto mais de assinatura, mas pensando tanto em infra quanto em marco regulatórios. O que vocês que estão estudando muito isso aí estão vendo aí para frente, para esse ano, para os próximos? Olha, eu acho que a grande mudança mesmo, assim, no que diz respeito à forma de se contratar energia, ela vem agora da regulação, da abertura do mercado livre para baixa tensão, né? Esses próximos 10 anos, né, vão gerar muitas oportunidades dentro do mercado de energia e oportunidades também para o próprio consumidor reduzir o seu custo, né? Então, olhando para o consumidor, eu acho que a grande novidade está aí, né? E aí a gente precisa do quê? De boa regulação para que a gente tenha um modelo sustentável, né? Que, de fato, o cliente ele faça adesão ao mercado livre e que ele consiga, de fato, extrair economia nesse modelo. Quando eu olho para o lado do gerador, aí especialmente pensando aqui na fonte fotovoltaica, tá? Eu entendo que agora o gerador ele precisa fazer um pouco mais de conta na hora de investir, né? Porque a gente teve aí a redução da atratividade do investimento por conta da G2 e a gente tem, né, muito em breve a abertura do mercado. Então, uma coisa é você construir o ativo para atender a sua demanda. É assim, eu vou fazer a usina para minha casa. E isso eu não tenho dúvidas de que ainda continua sendo um bom negócio, né? A outra é simplifica energia, por exemplo, avaliando o investimento em grandes usinas para atendimento da energia por assinatura. Num contexto em que eu já não tenho mais parecer de acesso na GD1, não tenho mais a condição da GD1, né? Eu preciso fazer conta. Preciso fazer conta porque por mais que o custo de implantação das usinas fotovoltaicas reduziu, eu tenho a perda do fio B, né? As tributações. As tributações, muita insegurança jurídica e a abertura de mercado. Então, se eu não tenho uma grande adesão desses consumidores dentro desse produto de GD, porque talvez, né, o mercado livre seja muito mais atrativo, como é que eu vou rentabilizar essa minha usina? Né? Então, a gente tem refletido muito, né, quando a gente olha para dentro, pensando em investir em ativos de geração e decidir, eu vou continuar na GD ou então vou fazer investimento continuo fazendo investimento em fotovoltaica, mas eu vou olhar uma GC, né, uma geração centralizada, enfim. Para o mercado livre, por exemplo. Exato. Né? Então, acho que a gente vive um cenário mais competitivo, né, e o investidor ele precisa, né, de pessoas como vocês, que entendem, que sabem fazer conta, né, que podem auxiliar, né, e dar um direcionamento maior para que o recurso seja bem investido. Na verdade, né, Henrique, fazer conta é a premissa básica a todo momento, né? Agora mais do que nunca. Sim. Né? Porque realmente as incertezas, né, tributárias especialmente, o governo vem recebendo uma pressão grande do lobby das concessionárias, por sua vez a sociedade organizada vem pressionando por outro lado. Então, quer dizer, está tudo muito incerto e é o que tem que acontecer, porque é uma novidade. Sim. Né? E essas disputas aconteceram nos Estados Unidos, aconteceram na Europa. Eu estava numa palestra ontem e disse que o que a gente está passando aqui hoje, os Estados Unidos passou em 2014. Então, eles superaram essa fase já, né? Então, a gente também vai superar isso aí, mas agora a gente está no olho do furacão. Né? Então, é importante e fazer conta é realmente a premissa básica de qualquer gestão, né? Sim. Tem que ter isso aí, senão vai fazer bobagem, senão vai perder dinheiro. Exato, E aí não faz sentido, né? E assim, em termos de disponibilidade, a energia por assinatura, pelo que você sabe, já está em todos os estados ou só nesses mais desenvolvidos? A gente fica às vezes preocupado em região norte, região nordeste, né, que tem às vezes
quantidade de recursos menor, apesar de que o governo está injetando muito dinheiro lá, mas às vezes o conhecimento é baixo, né? Sim. O pessoal não tem muita noção do que tem lá. Como é que tá? Existe, pelo seu conhecimento, existe essa possibilidade na região norte, região nordeste, ou é só para centro-oeste para baixo? Existe, tá? Assim, não consigo te trazer assim com 100% de certeza se isso já é de fácil acesso em todos os estados do país, mas eu posso afirmar que pelo menos 80% deles, assim, com certeza, né? Então, é um produto que está à disposição, mas que muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento e por isso ainda não teve a oportunidade, né? Mas eu sugiro, assim, quem tiver interesse, né, independente de estar ou não aqui na área de atendimento da Simplifica, né? Mas pesquisar por energia, por assinatura e digita o seu estado, alguma coisa assim, né? Com certeza vai aparecer ali algumas opções, né? E entendo que na grande maioria dos estados do país hoje esse produto ele está à disposição. Legal, né? E é importante, né, a gente ver, porque não só crescer o conceito da energia solar, como também a oferta desse tipo de serviço para aquelas pessoas que não conseguem, né? Exato. Ter um telhado. Sim, é isso aí. E existe algum estudo que fala dentro da energia gerada, né, de forma distribuída, dentro do GD, qual o percentual que está como assinatura e qual o percentual que está como autoconsumo? Existe algum estudo nesse sentido? Eu entendo que hoje talvez esse dado até possa existir, né? Porque é uma informação que as distribuidoras possuem, né? Quando você homologa a sua usina, você tem que indicar qual é, né, o enquadramento em que você vai operar. Mas eu não tenho conhecimento desses dados tornados públicos. Não, assim, eu sei que a gente consegue ver, né, assim, qual é o tamanho da geração distribuída no país. A ANEEL tem um BI, né, que disponibiliza isso, mas não está separado por enquadramento de geração, né? A gente tem essa diferenciação por fonte, né? Então dá para ver o que é biomassa, o que é fotovoltaica, o que é hídrica, né? Mas eu desconheço um canal em que seja possível consultar como que é isso por enquadramento de operação. Entendi. Eu não lembro de ter visto não, mas acho que é uma informação que eu vou procurar também, porque é legal da gente acompanhar. Sim, seria bom, Mas eu vou te dizer que, olha, pelo volume... eu ia dizendo que acho que deve liderar o modelo da geração... Você acha? Você tem essa percepção? Tenho essa percepção. Porque são usinas grandes, né? E o número de unidades instaladas, acho que não. Acho que talvez a geração junto à carga vença, né? Que é o autoconsumo, seja ele remoto ou Exato. não, né? Agora, pensa que a geração compartilhada são sempre usinas grandes, assim, né? Em sua essência, assim, né? Então, talvez em potência instalada seja maior. O que eu sei é que a geração distribuída representa em torno de 2/3, né, da geração solar, né? Então, realmente a distribuída ela é muito maior muito do que a centralizada, né? muito expressiva. E é interessante que é a formiguinha também, né? Exato. Porque um telhadinho por telhadinho. Vários, somando, né? Somados, né? Exato, sim. Legal. E a assinatura entra dentro desses 2/3, né? Sim. Porque é dentro da distribuída. Exato. Henrique, e por exemplo, a gente vai conversando aqui, o tema vai fluindo, as dúvidas vão aparecendo. Boa, à vontade. É um tema muito gostoso de se falar, mas a gente já vai caminhando aí para um fechamento. Vamos falar do futuro, né? A gente já falou um pouquinho, você comentou a questão do Mercado Livre. Enquanto o Mercado Livre não está para o CPF, vamos falar assim, o que você enxerga do futuro da energia por assinatura? Eu entendo que o caminhar agora é de continuar como estamos, né? Assim, pelo menos no decorrer do 2025 ainda, de difusão do conhecimento do produto. Acho que essa é uma etapa que ainda tem que ser vencida, né? Ainda é muito comum, né? Assim, você esbarrar na dificuldade da adesão por falta de conhecimento, né? A pessoa nunca ouviu falar, não sabia que podia, né? Então,
acho que o que nos reserva em 2025 ainda é trabalhar muito, né, essa questão do conhecimento. Poxa, você sabia que você pode pagar mais barato sem fazer investimento, sem ter obra, né, sem ter fidelidade, né? Então, assim, acho que essa é uma tarefa ainda de nós, né, agentes do setor elétrico, né? E o que eu entendo é que cada vez mais a gente deve começar a customizar essa experiência do consumidor dentro da geração compartilhada, tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que às vezes o consumidor, ele ao estar vinculado, né, a uma empresa como nós, Simplifica, né, que ele tenha outros benefícios a não ser somente o benefício econômico mesmo. Mas garantir experiência também, né, clube de benefícios, vantagens no que diz respeito à questão da própria sustentabilidade também, né? E à medida que a gente é um negócio que eu acredito que está muito alinhado assim, com esse aumento de carga, que é a entrada de veículos elétricos, etc., né? Acho que o produto começa a fazer ainda mais sentido, né? Um negócio que a gente consegue trabalhar junto, né? A questão do carregador, enfim, a questão da mobilidade, né? Então, são todos pontos que hoje a Simplifica olha com muito carinho, né? E mantém de perto para entender qual é a próxima inovação que a gente pode trazer, né? O que nos reserva e para onde esse mercado vai, né? Então, estamos atentos nesses pontos, é o que a gente tem ficado de olho. Legal. E você já viu também, eu comentei rapidamente aqui sobre a utilização de baterias, você já viu, pessoal, o seu cliente usando também baterias? Não, hoje eu desconheço. No nosso caso, Gustavo, da geração compartilhada, o uso de bateria ele inviabilizaria o meu produto, vamos assim dizer. Porque a geração minha ela é 100% remoto, né? A usina não está no endereço dele, né? Então, se ele não tem consumo, ou seja, se ele está utilizando da bateria e o relógio da distribuidora não mede carga, então não tem como nem não faz sentido eu injetar energia para ele, né? Então, pensando no produto geração compartilhada, eu entendo que a bateria não seria um produto que fizesse muito sentido, assim, né? Ao contrário de quem gera a sua própria energia. Sim. Que aí esse é o caminho, assim, né? Na verdade, eu acho que a bateria entraria mais no sentido da falta, né? Também, então, por exemplo, um hospital que esteja tendo energia por assinatura, em vez dele ter um grupo gerador, para quando acaba a energia, ele ter uma bateria, né? Então, eu acho que seria mais nesse caminho, né? Sim. Aí não tem saída, né? Ele não pode ficar sem, né? Então, alguma solução ele precisa ter necessariamente. Assim, existem estudos aí que talvez no horário ponta... sim, verdade. Mas quando você tem energia por assinatura, o seu valor, por um caso de CNPJ, um caso de comércio, né, você tem essa variação? Não, é que nós, enquanto Simplifica, não atendemos o consumidor grupo A, né? Grupo A que então, é esse ele não tem né? o horário de ponta, né? Aí para nós não tem essa não diferenciação, faz, né? É verdade. Mas assim, vamos lá. Não é que o modelo da geração da energia por assinatura ele é proibido para alta tensão. Não é isso. É que o nosso alvo são os clientes de baixa. A gente entende que para o cliente de alta tensão o produto mais indicado é o mercado livre de energia. É o mercado livre, né? Mas se a gente, por acaso, conectar um cliente de alta tensão no mercado de energia por assinatura, é da mesma forma como se esse cliente tivesse feito uma usina dele, né? Então ele compensa o posto horário da ponta também. Mas se a minha geração é uma geração fotovoltaica, que portanto eu não tenho geração no horário das 6 às 9, naturalmente, né? Aí eu vou ter que usar daquele fator de ajuste para poder compensar. Então eu vou ter que gerar mais energia para usar o fator de ajuste e compensar na ponta, né? Entendi. Henrique, muito legal, muito esclarecedor. Bacana. Né? E eu acho que o nosso objetivo aqui da Educando Solar é justamente isso. Trazer essas informações, trazer conhecimento, fazer com que você, integrador, possa de fato pensar em como melhorar, né? E também melhorar a sua prestação de serviço. E você, consumidor final, abrir a mente para essas novas realidades da energia fotovoltaica. Às vezes o consumidor final fica muito distante, pensando que como não tem, às vezes, forma de buscar um financiamento para construir sua usina, né? A ideia aqui é justamente você entrar no mercado de energia solar sem ter a sua usina. E isso é muito interessante. Que mensagem você deixa
para a turma aí para frente, Henrique? Ah, legal. Eu acho que vale a pena todo mundo fazer a reflexão, né, de que hoje existe a possibilidade de reduzir custo, né, que é algo que acho que todos estão procurando, né, mas que além disso também contribuir, né, para o planeta, enfim, né, olhando a sustentabilidade, imaginando que você está aí com a possibilidade, né, de escolher por uma fonte que ela é limpa, que ela é renovável, né? Então é um produto que está ao alcance de todos, né? E a minha mensagem é de que a energia, né, ela pode ser mais barata, ela pode ser mais eficiente, pode ser mais limpa. Acho que seria isso aí para poder fechar. Legal. Muito obrigado, Henrique. Pessoal, é isso. Esse podcast vai estar disponível aqui no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram. Compartilha ele com seus colegas, compartilhe com seus clientes, com seus amigos. Curta, né? Clica aqui no nosso joinha e siga-nos também no nosso Instagram e também no nosso YouTube, @EducandoSolar.